Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $59.100. Bitcoin continua abaixo dos 60 e está consolidando numa zona complicada, né? Mas estamos prestes a fazer um fechamento no semanal. Será que é um fechamento positivo, negativo? Vamos tentar entender isso começando uma análise de longo prazo e depois chegando em tempos gráficos menores. Hoje também quero falar sobre o ETH e a Solana. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o mensal do Bitcoin. Depois a gente vai para a análise de sentimento e finaliza falando de ETH e Solana, que, ao meu ver, estão dando oportunidades, tá? Então tá, a gente está fechando um semanal aqui, beleza. A gente deve ter o pior fechamento em valor desde janeiro de 24, né? Então, não vai ser um fechamento que a gente vai fechar num preço legal, mas esse candle aqui, para mim, é um candle positivo, tá bom? A gente está claramente demonstrando que a gente pegou muita liquidez abaixo e é um candle que mantém a gente no padrão de continuação da alta, tá? Detalhe, essa liquidez abaixo não apenas foi muito forte, a gente foi até os 49, como o maior volume está no fundo. Lembra que a gente teve o maior volume desde março de 23, no dia 5 de agosto? Então, entenda que a gente não apenas tem um fechamento com uma sombra, com captação de liquidez, mas que a maioria das pessoas vendeu no fundo dessa sombra, o que é algo extremamente positivo, tá? Então eu vejo aqui uma situação muito boa para o Bitcoin, para a gente em breve, aí nas próximas semanas, conseguir romper esse padrão para cima, né? E por que eu tô bem otimista, caras? Porque eu tô vendo muita narrativa diferente para explicar a queda. E é quase como se fosse uma parte 2 do filme, lá de setembro a outubro de 23, caras. E as pessoas não percebem que elas vão caindo nessas narrativas e cometem um erro crasso, um erro, tipo assim, da base da análise técnica. Eu já vi narrativa falando que é topo do ciclo, eu já vi narrativa falando que a BlackRock só comprou Bitcoin para fazer ele cair, eu já vi narrativa falando de terceira guerra, eu já vi narrativa falando de nova pandemia, eu já vi várias narrativas falando de recessão, e eu começo a ver algumas narrativas também, tipo, ó, Cruz da Morte, o MACD tá virando para baixo, o estocástico. Cara, sinceramente, né? Primeiro, as narrativas de macroeconomia, tudo blá blá blá, né? É aquela coisa, né? Então, desde o Covid falando que vai ter um crash e nunca aconteceu. Uma hora vão acertar e vão te falar, eu avisei, mas na verdade só estão perdendo dinheiro ao longo do tempo, deixando de se expor no Bitcoin por causa de crises na macroeconomia, né? Se acontecer, tenha caixa para aproveitar. Segundo, esses indicadores técnicos, cara, quando você olha sozinho, não sei porquê, umas 7 pessoas me falaram de MACD essa semana. O MACD no mensal vai cruzar para baixo, isso vai fazer a gente ter um bear market. E aí, cara, eu fui olhar o MACD mensal aqui, cara, e tipo assim, nem cruzou ainda, cara. Então, tipo assim, eu fico impressionado quando alguém quer que algo aconteça, tipo o preço cair para comprar mais baratinho, nem precisa acontecer a questão no indicador. Não precisa acontecer. A pessoa, ela vai lá e fala, não vai acontecer no futuro. Cruz da Morte também, galera me falando de Cruz da Morte. Meu Deus, ô turma, vocês realmente acham que olhando um indicador como o MACD ou operando cruzamento de médias móveis, você vai ganhar dinheiro aqui? Dá 2 passos para trás, volta para as bases, porque você está tentando, na minha opinião, qual é o grande erro, né? Primeiro, um indicador sozinho não vai te dar dinheiro aqui, você vai fazer você perder tudo. E segundo, as pessoas olham para esses indicadores, olham para essas narrativas e esquecem de olhar para o gráfico, né? Porque a principal coisa que você olha na análise técnica é a tendência. E se alguém me falar que a gente está numa tendência de baixa aqui no mensal, cara, eu não sei, né? Porque não acho que é interpretativo aqui. Isso aqui é uma tendência de alta. A gente tem uma puta pernada de alta, um padrão de continuação e que tende a romper para cima, né? E as pessoas, nesse momento, seja por MACD, seja por recessão, seja por guerra, estão falando que a gente vai ter uma correção. Mas qual que é o grande erro? Estão apostando na correção. Não estão apostando na tendência. A primeira coisa que a análise técnica te fala é para apostar na tendência. Você me vira falando que o MACD vai cruzar para baixo e vai cair mais apostando na correção. Então não faz o menor sentido, né? Então é claro que se tiver algo na macroeconomia e tal, a gente pode ter essa correção, e é por isso que eu sempre falo com vocês que a gente precisa manter uma boa parcela dos nossos investimentos em caixa. Mas não confundam o pode acontecer com o tem uma maior probabilidade de acontecer.
né? Então todo mundo tá falando que vai ter o crash há 4 anos. Ah, não, agora é certo, agora tal indicador, agora é certo. Cara, estão errando há 4 anos. Na minha opinião, vão continuar errando por mais 4, até acertarem e falarem eu avisei, né? Então, assim, então a grande questão aqui pra mim é, não aposte na correção, cara, aposte na tendência. A gente está numa tendência de alta e se a gente continuar corrigindo aqui, seja porque acontecer, agradeça aos céus por você estar conseguindo comprar Bitcoin barato numa correção. Correção você tem que estar de olho para compra, você não tem que estar de olho para venda, beleza? É a mesma coisa que fizeram aqui em agosto, setembro, outubro de 23. Ah, o Bitcoin está nos 24, eu não vou comprar porque eu quero comprar nos 20, quero comprar nos 15, eu quero comprar nos 12. Acreditem se quiser, a turma dos 12K ainda estava viva aqui ali em setembro, agosto de 23. Volta nos vídeos aqui no canal, a gente falando que estava acumulando e tal. Olha os comentários, cara. É muito parecido com o que a gente tem hoje. Pessimismo e pessimismo e pessimismo e pessoas apostando na correção. Pessoas fecham o olho para a tendência e falam: ah, não, cara, eu quero comprar Bitcoin nos 45, então vai lá, por favor, MACD, faça sua mágica. Ou recessão nos Estados Unidos, cara. Então não aposte na correção, aposte na tendência. E se essa correção mais forte acontecer, o que eu não acho que vai, você deve focar em usar o seu caixa para fazer boas acumulações, beleza? Show de bola. Continuando aqui, falando então um pouco sobre o diário. O diário, cara, já não está tão bonito, né? No diário a gente está numa consolidação aí. E apesar de ter um maior volume no fundo, cara, eu gostaria de uma demonstração de força acima desses 65, né? Não seria uma primeira demonstração de força interessante, rompendo linha de tendência e tal. Então eu acho que seria um bom primeiro passo, tá? O rompimento dos 65 mil dólares. Assim como romper esses fundos aqui dos 57.500 seria um mau sinal no curto prazo. Poderia levar a gente para testes do fundo ali, né? Onde a gente teria compras muito boas, sinceramente, tá? Toda essa região aqui para mim vai ser uma zona de investimento. Potencialmente antes nas altcoins, que estão sofrendo mais mesmo, e o Bitcoin mais próximo dos fundos, né? No longo prazo, a partir dos 55, para mim, é compra no Bitcoin se você não comprou. Por quê? Porque é uma tendência de alta, a gente está corrigindo e a gente chega em zonas de Fibonacci justas para você fazer a sua compra abaixo dos 55 mil dólares, beleza? Show de bola. Entendendo isso, e já partindo aqui para ETH e Solana, antes de ir para o sentimento, por quê? Porque eu quero que vocês entendam por que ETH e Solana já estão numa oportunidade melhor do que o Bitcoin. Ó, tração desse FIBO aqui, cara, repara que a gente está em 0,618, tá bom? Então, cara, para mim aqui é uma zona de compra clara no longo prazo para o ETH, beleza? De maneira muito, muito clara. Além disso, quando eu olho aqui no diário, olha só, posso traçar outro Fibonacci aqui. Vocês podem ver que, opa, também estamos em zona aqui abaixo dos 2.550 para minha compra de longo prazo no ETH, beleza? Ah, Paulo, vou dar all-in aqui no ETH? Não, cara. E é uma coisa que eu preciso falar com vocês sempre. Se tiver all-in, se não tiver caixa, cara, você tá contando com a sorte. Imagina quem não tinha caixa em março. Cara, acabou. Quem não tinha caixa em março, cara, eu tenho certeza que não tá aqui no mercado mais. Se você tá, parabéns. Acho que você, diferente da turma que tá falando que foi o topo do ciclo, você acredita nos fundamentos corretamente. Mas a maioria que entrou em março ali sem caixa já desistiu. E se a gente tiver algum problema, vamos supor que a turma do Apocalipse está certa e tem uma recessão ou uma terceira guerra, seja o que for, e você não tiver caixa, você acha que vai aguentar mais 6 meses assim? Não vai, cara. Não vai. Não sei se você realmente seja como a gente, acredite tanto nos fundamentos que você vai estar aqui, independentemente do que aconteça. Mas a maioria das pessoas não é assim. Então você precisa manter caixa. Pô, Pablo, eu errei e agora eu já não tô com caixa. Beleza, cara. Usa o seu salário, usa o dinheiro que você vai ganhando ao longo do tempo para fazer o caixa. Quando o mercado der uma subida, opa, você dá algumas realizadas de lucro, igual a gente fez na semana passada, pô, vendemos 6 altcoins, se eu não me engano, né? E monta esse seu caixa. Esse seu caixa, ele é um seguro para te dar tranquilidade no mercado. Sem caixa, cara, as pessoas não conseguem, tá? Eu falo isso com dor no coração, porque eu já vi amigos meus mais convictos do que eu em relação ao Bitcoin, mas morreram no meio do caminho. Por quê? E olha que é difícil ser mais convicto do que eu. Eu falo que é mais convicto do que eu porque coloca 100% em Bitcoin. Colocava 100% em Bitcoin. Mas não tinha caixa. Isso fez desistir no meio do caminho. Tá bom? Então, sem caixa, cara, já desiste. Não vai dar certo. Tá sem caixa agora, cara? O seu foco agora tem que ser montar esse seu caixa, uma porcentagem que te deixa tranquila, tá bom?
Agora, por exemplo, eu tô com 20% de caixa, que me deixa bem tranquilo, me deixa feliz nas quedas e me deixa também feliz quando sobe, porque eu já tô bastante exposto, né? Se você não tiver caixa, você vai virar um torcedor. Então você vai ficar torcendo pra subir, torcendo pra subir. Igual a turma que tá toda vendida, tá torcendo pra cair. E lembra, a gente nunca deve torcer pra nada no mercado. A gente deve reagir ao que o mercado faz. Não seja um torcedor. Por isso, tenha caixa e siga uma estratégia clara, beleza? Show de bola. Entendendo isso, então, ETH pra mim, zona de compra clara. E Solana também, tá? A Solana é justamente nessa região aqui que a gente pega FIBO desde lá de setembro de 23, a gente vai nessa região em 136, 135, é a zona de compra para longo prazo na Solana, tá bom? Eu ainda não comprei porque a gente comprou bastante nessa queda, mas se a gente tiver novas quedas próximas desse fundo, eu vou estar enchendo a mão em Solana, porque apesar de piorar meu preço médio muito, eu quero aumentar a minha exposição em Solana, tá? Solana vai ser a segunda altcoin que eu mais vou ter tirando a ETH. Então, não estou de olho para comprá-la, tá? Tanto Solana quanto a ETH, mas particularmente eu quero preços melhores. Mas você que foi paciente, digamos assim, que não comprou ETH quando estava todo mundo falando para comprar semana passada a 2.800, que não comprou Solana a 170, igual estava algumas semanas atrás, agora é o seu momento. Agora é o momento que, uma boa relação de retorno no longo prazo para eu fazer investimentos, desde que eu mantenha caixa e uma estratégia clara. Show de bola? Então, ETH e Solana, para mim, estão em buy zone. Beleza, Bitcoin. Caras, Bitcoin, então vamos no curto prazo, né? Então, no curto prazo aqui, primeiramente, numa análise técnica, como eu disse para vocês ontem, até peço desculpas, estava um pouco desanimado no vídeo de ontem, cara. Tem dias que a gente acorda meio chateado, né? Mas, enfim. A gente ficou aqui estamos numa consolidação, né? E eu acho que o primeiro passo aqui é passar dos 60, beleza? Passar dos 60 é um bom primeiro passo, tá? A gente vai ter resistência no 62 também, ou seja, temos desafios pela frente, justamente por isso que no curto prazo, cara, eu não tô fazendo tantos longs e tal, tô deixando correr um pouco mais. Se for fazer longs, eu acho que tem que olhar para tempos gráficos maiores, que é onde realmente o Bitcoin tá apontando para cima. No curto prazo, cara, não seria nada de outro mundo a gente vir testar mais abaixo aqui, beleza? Então cuidado com esses 57.500 e olhe para um rompimento dos 60 como um primeiro bom sinal, 62 um ótimo sinal para ir lá romper esse 65 de vez. Tranquilo? Falando um pouco aqui sobre o sentimento, caras, o ponto positivo, CVD na mínima histórica, isso é bizonho, tá? CVD tá na mínima histórica no Bitcoin, no ETH, então assim, é muito bom isso, cara, isso mostra que justamente o que eu tô vendo nos comentários e no meu direct. As pessoas estão vendendo por narrativas. Estão fechando os olhos para a base. Tendência de alta, padrão de continuação da alta, galera vendendo no fundo, no medo, as pessoas continuam vendendo, tá bom? Então isso aqui é muito bom. Divergência bullish no longo prazo dita para cima. O curto prazo, como eu disse, está nebuloso. Curto prazo, a gente tem um long short ratio alto, próximo a 2, mas não teve aumento de open interest na configuração desse long short rate. Então a gente está bem neutro no curto prazo, assim, mas otimistas no longo. Para finalizar, falando sobre ordens de instituições, muito pouca ordem, tá? Se eu abaixar aqui para 300, a gente vê uma pressãozinha no 60 e no 58, tá bom? Então, rompimento 60, bom primeiro passo, tá? E se perdeu 58, tem ordem no 57, 56, 55. Então, muita ordem aqui. Não são ordens tão grandes, né? Como eu disse, eu tive que abaixar aqui. Mas são ordens significativas aqui, né? Um pouco abaixo. Então, qual que é a minha estratégia no momento? Se a gente for ir para 57 com muitas pessoas vendendo, estarei comprando altcoins, tá? Se começar um dump, onde que eu vou olhar para comprar Bitcoin? Próximo dos 50, abaixo dos 55, se você não comprou, é uma boa. Se a gente for ali para os 52, 53, provavelmente eu vou estar comprando ETH e Solana, tá bom? São duas aí que fazem sentido e que já estão em buy zone para quem se interessar. Show de bola, galera. Então é isso. Um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade. Não esquece de correr lá no meu Instagram. Tô subindo todos os dias vídeos com um gráfico lá. Valeu? Um forte abraço.